Olá a todos e todas que estão me assistindo nessa apresentação em trabalho em vídeo, né, para a 23ª semana de monitoria. Eu sou Rebeca Bandeira Rodrigues, sou monitora voluntária da disciplina de Iluminismos e Revolução, que é ofertada pela professora doutora Fabrina Magalhães Pinto. O objetivo do curso, o propósito do curso, é demonstrar como o pensamento iluminista, como o movimento iluminista do século XVIII é essencial para se entender a crítica e a crise do antigo regime que culminou na Revolução Francesa. Então, através de várias fontes, de textos comentadores, nós conseguimos abordar diferentes pensamentos de diversos autores da época e através de cada um desses viés, cada uma dessas perspectivas, nós conseguimos abordar uma ampla gama de assuntos. E todas essas setinhas indicam algumas temáticas que nós estudamos ao longo do semestre na disciplina. Motivação. Em primeiro lugar, nós usamos muitos filmes e séries como analogia para que os alunos conseguissem entender melhor o contexto social, político, econômico, o pensamento da época, justamente como facilitador das obras bibliográficas que nós estávamos estudando. Em segundo lugar, os podcasts, documentários e canais do YouTube que trazem uma outra perspectiva, que tem um rigor historiográfico muito mais denso e trazem as perspectivas das teorias historiográficas, traz os textos dos autores e das fontes muito mais destrinchadas também. Em terceiro lugar, um fórum para esclarecer as dúvidas. No ensino remoto, muitos alunos se sentem envergonhados de ligar a câmera e tirarem suas dúvidas na frente de toda a turma. Então, uma das estratégias que eu tive foi criar um fórum, uma espécie de link, onde os alunos poderiam tirar suas dúvidas individualmente. E, por último, as avaliações pautadas nos gostos dos alunos pelas temáticas. Então, foi estabelecido um trabalho base, né, com regras que todos os alunos deveriam seguir, mas eles iam poder escolher entre as temáticas estudadas ao longo do curso, entre as que eles mais gostavam, entre as que eles tinham mais interesse, para poder abordar esses assuntos no trabalho. Eu acho que foi muito importante porque eles conseguiram se identificar mais com uma obra ou outra. A metodologia. Foi principalmente o estudo das fontes, nessa linha que eu coloquei, para colocar as fontes que nós. Algumas das fontes que nós estudamos no semestre, e para evidenciar, né, além da leitura, para colocar ainda mais em destaque, nós também usamos a metodologia do seminário. Então, o aluno, né, ele ficava livre para escolher qual fonte ele gostava mais, e ele ia ter um tempo na aula para poder dizer o que ele achou, quais foram os pontos mais importantes daquela fonte estudada, ou como ela se relacionava com outras fontes ou outros textos que nós já tínhamos visto na disciplina. Por último, os resultados parciais. Eu acho que o mais importante aqui foi que, apesar das advertências do ensino remoto, nós conseguimos ter um grande número de alunos envolvidos tanto nas aulas quanto na monitoria e ter o acesso deles aos debates, às discussões, e tudo isso foi refletindo nas avaliações finais, que mostraram originalidade, mostraram como eles conseguiram se apropriar bem das fontes e dos textos que nós estudamos ao longo do semestre. Por último, as referências das fontes que eu coloquei no slide. Mas é isso, muito obrigada pela atenção de todos. Olá, pessoal. Me chamo Zélia Rodrigues Peixoto e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês a minha atuação como monitora voluntária do curso de Antropologia pelo Departamento de Antropologia com o título de Iniciação à Docência em Antropologia, na disciplina Antropologia 1, J1, do primeiro período de 2021 para a turma de comunicação da UF, com orientação da professora Ana Cláudia Cruz da Silva. Motivação e objetivos. A minha motivação maior é esse contato com a docência em antropologia, já que eu tenho o sonho e o desejo de me tornar uma professora de antropologia. Também foi uma das minhas motivações relembrar os conceitos e autores de antropologia 1,
aprender e me inspirar para a docência, aprender e trocar com a professora no âmbito, né, da troca antropológica, estar em contato com alunos de outras disciplinas, troca de conhecimento acadêmico entre cursos e com a professora, acompanhamento das aulas de outro ponto de vista, né, agora não mais sendo somente aluna, mas, né, participando e atuando como monitora da disciplina, e suporte à professora para as demandas gerais. Metodologia. Eu tive acesso ao programa, né, e os textos a serem discutidos em sala. Eu fiz a leitura de todos os textos para poder acompanhar e estimular as discussões em aula, então eu lia, né, antes de entrar na aula, né, naquela semana, os textos para poder acompanhar. As aulas síncronas, que aconteciam às quartas-feiras, apresentação de vídeos e conteúdos conectados à disciplina, então eu trazia, né, nas salas, nas turmas e também depois no Google Classroom vídeos e textos, artigos conectados ao que tinha sido discutido em sala, organização de temas e textos para o seminário final, organização dos grupos por temas e textos, vou falar isso um pouquinho mais à frente, disponibilização de artigos científicos para a leitura dos alunos para esse seminário, né, de trabalho final, e contato com os alunos por e-mail para esclarecimento de dúvidas sobre as discussões em sala e também sobre os trabalhos. Eu incluí aqui as referências completas de todos os textos, né, que a professora encaminhou para a gente, que foram abordados durante as aulas, nas quais eu li e também fiz o acompanhamento para as discussões, como eu falei anteriormente. Os resultados parciais. Eu queria frisar aqui um momento que foi muito importante para mim, né, que foi essa atuação maior na pesquisa e na construção dos temas a partir da leitura do texto da Sônia Ferreira e da Isabel Travancas, o texto que se chama Antropologia da Mídia, um campo em construção no Brasil e em Portugal. Através dessa construção, eu tive maior acesso a artigos da área de antropologia, né, e uma pesquisa aplicada para o desenvolvimento desses seminários. Então, como é que a gente organizou? Após a leitura do texto, eu dividi em temas. A partir desses temas, eu entrei em contato com autores que estavam no texto e os artigos desses autores. Então, eu pesquisei os artigos desses autores que tinham a ver com o texto, disponibilizei dividido em temas, em uma planilha, para que os alunos pudessem escolher, né? Disponibilizei também uma pasta no Drive para que os alunos pudessem escolher quais textos, quais artigos eles iriam tratar. E a gente tinha uma planilha onde os alunos colocavam a data e também o artigo que eles selecionaram para poder fazer a apresentação dos seminários. A gente teve 3 dias, de seminários, o formato de apresentação era livre. Então, a gente teve vídeos, podcasts, apresentações animadas, foi bem legal. Então tá, esses resultados parciais eu falei aqui da apresentação do seminário, mas também fiz o acompanhamento das aulas, como eu falei, inclusão de vídeos e referências durante as aulas e posteriormente no Google Classroom e suporte por e-mail para os alunos. Aqui eu vou apresentar um pouquinho de como é que ficou dividido, né, os temas e os artigos com referências de acordo com a BNT que os alunos escolheram. Então tinham mais artigos do que esses aqui. Esses aqui foram só as divisões dos grupos e que os alunos escolheram fazer os textos. Aqui eu trouxe para vocês 2 exemplos, né, dos 10 grupos que tivemos de apresentação. A gente tinha 3 grupos por dia, no último dia tivemos 4, para a gente poder ter tempo para discussão após as apresentações. E os alunos da comunicação, como sempre, muito criativo, né? Como eu falei, trouxeram podcasts, vídeos e apresentaram para a gente o que eles aprenderam sobre antropologia. Muito obrigada! Dando início, então, à apresentação na 23ª Semana de Monitoria, intitulada Cooperação e Interlocução no Processo de Aprendizagem em Pedologia no Ensino Remoto, sou o Gabriel Brazo, graduando em Engenharia Agrícola e Ambiental e monitor voluntário no projeto Aprimoramento do Processo Ensino-Aprendizagem em Pedologia. Introduzindo, então, o tema foco do projeto de monitoria, o estudo de solo é uma etapa essencial na formação do profissional ambiental. Por meio dele e dos conhecimentos acerca dos processos de formação e do manejo correto desse sistema, é possível obter a preparação necessária para o enfrentamento dos desafios diários, como a notória expansão do semiárido brasileiro. Ao entrar no projeto de monitoria, tive como principal motivação
rever os conceitos de pedologia e conseguir aproveitar essa experiência de forma multidisciplinar, mas também com uma forma de iniciação à docência, algo que eu já tenho em mente há algum tempo. E como objetivo nesse projeto, eu tinha o objetivo de fornecer um suporte extra-classe, tanto aos docentes quanto aos discentes, e também levando conceitos atuais aplicados à disciplina e transmitindo as experiências que eu tive da aplicação dos conhecimentos adquiridos em classe. Mas também focando mais nos discentes, foi um objetivo de superar as dificuldades enfrentadas pelo ensino à distância e transmitir as experiências adquiridas pelo fato de eu também ter realizado essa disciplina durante o ensino remoto. Dentre a metodologia e atividades realizadas, acho que posso citar o suporte aos docentes nos momentos síncronos, dando apoio durante esses momentos síncronos que eram realizados pela plataforma Google Meet, o atendimento remoto aos discentes e uma aula ministrada sobre a recuperação de solos salinos para as turmas abrangidas pelo projeto de monitoria. As atividades visaram contribuir com a formação dos alunos, suprindo os gaps que surgiam e dando o apoio necessário durante o ensino remoto. O IDUF e o WhatsApp foram as duas principais plataformas de contato que eu pude ter com os discentes das turmas abrangidas pelo projeto. Então, o IDUF por meio do e-mail IDUF e o WhatsApp por meio da troca de mensagens que eu poderia ter, na qual os alunos poderiam surgir com dúvidas ou com demais assuntos pertinentes à disciplina. Uma outra plataforma utilizada durante o projeto foi o Mentimeter. Foi utilizada durante a aula que eu pude ministrar de recuperação de solos salinos, na qual o propósito dela foi de proporcionar uma interação maior com os alunos que estavam presentes no momento síncrono, mas também uma forma de revisão do conteúdo que tinha acabado de ser abordado. Então, por meio dela, foi elaborada uma nuvem de palavras, na qual os alunos deveriam enviar uma resposta sobre como evitar o caráter salino no solo. Dentre os resultados parciais, acredito que principalmente foi o desenvolvimento das noções acerca das atividades de docência e principalmente a percepção de como que é desafiador a docência no ensino remoto. E mais além disso, a projeto de monitoria me deu a possibilidade de ter uma interação maior com diversos alunos, já que esse projeto abrange cursos não só o meu, mas de mais cursos como a engenharia de recursos hídricos e a geografia. E essa interação me proporcionou o recebimento de feedbacks positivos que eu tenho certeza que vão contribuir bastante para minha vida e para minha carreira, caso eu siga na linha de docência. Mas também eu pude ter a participação na construção da avaliação da disciplina. Então, essa construção foi focada no tema que eu pude abordar em aula com os alunos. E também, como já mencionado, a possibilidade de ministrar uma aula e repassar o conteúdo aos colegas discentes. Chegando então às referências bibliográficas, que foram as referências necessárias para que fosse elaborado a aula de recuperação de solos salinos, foram utilizadas 3 publicações, na qual foi necessário a sintetização dessas publicações para que o conteúdo fosse repassado de forma clara e objetiva para os alunos. Então, essas publicações, vou começar citando as causas e consequências do processo de salinização dos solos, as técnicas utilizadas na recuperação de solos afetados por sais e, por fim, a recuperação de solos afetados por sódio através do uso do gesso. Essas diferenças estão aqui citadas, por fim, seguindo as normas da ABNT, e eu agradeço o tempo e a atenção até o momento, e, por fim, eu finalizo minha apresentação. Olá, eu sou a monitora Bárbara e o título do projeto a ser apresentado é Desvendando Casos de Óbito de Celebridade, um jogo educativo para exercitar o raciocínio clínico em toxicologia. A atividade será desenvolvida através de uma metodologia ativa que, de maneira leve e descontraída, auxiliará no conhecimento do aluno. É uma atividade desenvolvida e destinada para os alunos de graduação em farmácia e que estão matriculados na disciplina de toxicologia geral. Para a realização dessa atividade, é preciso que o aluno aceite os desafios propostos, responda às perguntas, resolva os mistérios para então solucionar o caso. E dentre os objetivos dessa atividade, podem ser citados a necessidade de estimular os alunos a realizar questionamentos e indagações sobre o tema e deverão também buscar as informações disponíveis na internet para responder aos objetivos definidos. Na atividade, também ocorre a interdisciplinaridade com outras áreas,
como a farmacologia, a fisiologia, histologia e com o aprendizado adquirido durante a disciplina de toxicologia. A atividade foi desenvolvida com o intuito de tornar o aluno como protagonista e formador do próprio conhecimento, estimular o aluno a ter mais confiança e autonomia, auxiliar na assimilação do conteúdo e fortalecer o raciocínio e argumentação entre o próprio grupo, gerando uma interação muito importante, principalmente nesse momento de ensino remoto, pois constrói um ambiente propício para o desenvolvimento de habilidades e competências importantes para o futuro profissional. Para a montagem dessa atividade, foram utilizadas as ferramentas e plataformas dispostas ao lado, e os casos foram montados baseados no livro Desafios Toxicológicos, do André Demambre, que tem como objetivo estimular os alunos a relacionarem diversas áreas do conhecimento nas áreas de saúde. Foram feitos 12 casos de óbitos de diferentes tipos de celebridades, com temas como álcool, nicotina, heroína, entre outros. Dentre as celebridades escolhidas estão, por exemplo, a Amy Winehouse, o Michael Jackson e a Janis Joplin, que será utilizada como exemplo mais à frente. Então, primeiro, para a realização da atividade, as informações serão disponibilizadas de forma síncrona e os alunos irão se dividir em grupos e receberão, então, um arquivo dessa maneira, contendo um caso de óbito dessa celebridade. Por exemplo, o aluno irá encontrar essa dica no quadro na parede. Ele irá clicar e ser redirecionado para o link contendo essa dica. Ele deverá utilizar essa informação para responder os objetivos da atividade. Aqui, como exemplo, foi destacado que no laudo da autópsia apareceu que o fígado possuía um tamanho de 40% maior que o normal, e esses são sinais característicos de esteatose hepática. São encontradas várias dicas e pistas nessa cena de crime. Não são todos os objetos que possuem pistas ou dicas. Alguns só estão presentes para aumentar o nível de dificuldade dos casos. Serão, em média, 15 a 17 dicas em cada caso. O caso apresentado aqui é o da cantora Janis Joplin, e para a realização da atividade, o aluno deverá responder os objetivos principais, como descobrir o verdadeiro motivo da Janis estar com metadona no quarto do hotel. Essa pergunta se relaciona com conhecimentos farmacológicos já obtidos. E nesse objetivo, por exemplo, o aluno deverá ser capaz de responder que o uso da metadona por Janis faz parte de um esquema terapêutico que auxilia a não utilização da heroína, as alterações observadas no fígado e o motivo de ter ocorrido a overdose fatal em Janis, e assim por diante, respondendo e explicando todos os objetivos propostos. Após reunir todas as informações e dicas e pistas sobre o caso, o aluno deverá se reunir com o seu grupo e montar uma apresentação de 5 a 10 minutos, explicando sobre as dicas e falando sobre os objetivos propostos. Já foram realizadas as criações de todos os casos, como este apresentado, analisando todas as relações com as matérias oferecidas e também a estruturação de toda a atividade, com uma pesquisa extensiva sobre os temas. A atividade será aplicada como a última do semestre de 2021.2, tendo em vista que são requisitados diversos conhecimentos relacionados aos temas estudados durante o andamento da disciplina. Esse projeto será apreciado pelo Comitê de Ética para que, no fim, possam ser utilizados os resultados obtidos e avaliar como essa atividade auxiliou no aprendizado do aluno. Essas são as referências bibliográficas utilizadas. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o acadêmico de enfermagem Vinícius de Moura Monteiro e, como projeto de monitoria, o tema do meu projeto é o uso do lúdico como instrumento de ensino e aprendizado. Atualmente sou monitor voluntário da disciplina Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso 2. Minhas docentes orientadoras são a doutora Thalita Gomes do Carmo e a doutora Paula Vanessa Peclati Flores. Como introdução, de acordo com o Negrini 2001, o conceito de lúdico é estabelecido a partir de 4 eixos: sociológicos, psicológicos, pedagógicos e epistemológicos. Sociológico envolve aquelas questões sociais e culturais. O eixo psicológico relacionado ao desenvolvimento e aprendizagem do ser humano. O pedagógico relacionado às práticas pedagógicas com a fundamentação teórica. E o epistemológico tem fontes de conhecimento científico que sustentam o jogo como fator de desenvolvimento. Motivação: inovar no processo de ensino educativo, segundo Vygotsky, ao qual afirma a importância do indivíduo ao interagir com o novo, obtendo superação através de conceitos educacionais
que no cenário atual da pandemia provocada pela essa nova doença, o Covid-19, se faz necessário essa reinvenção. Ainda segundo Santos, em 97, o desenvolvimento do aspecto lúdico torna fácil o processo de aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social, cultural, além de permitir uma boa saúde mental, facilitando os processos de socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento. Como objetivos, eu listei 6 objetivos principais, na qual o primeiro é a participação dos alunos, o segundo, comunicação e empenho, o terceiro, fomentar o aprendizado, o quarto, entrosamento e contribuição entre os acadêmicos, o quinto, auxiliar na resposta às dificuldades, e o sexto, não sendo menos importante, que é proporcionar o conhecimento. Metodologia. Foi proposto o uso de uma plataforma digital denominada Kahoot, ao qual essa plataforma permite aquela criação de perguntas objetivas, fáceis, rápidas, assim como as suas respostas, onde foi elaborado um questionário de 20 perguntas com conteúdo com temas diversos que são abordados durante a disciplina de ESAI 2. O uso dessa plataforma é dada por meio da internet, sendo seu acesso feito em computadores, smartphones e tablets. Além disso, além dessa plataforma Kahoot, onde eu fiz os questionários, utilizar-se um programa chamado Visible Body, o qual é um programa de anatomia que permite a visualização do corpo humano num aspecto geral. Então, por exemplo, quando o assunto for cirurgia cardíaca, ele permite visualização do coração o mais anatomicamente possível, aproximado do real, e isso permite, assim, aquela questão da imaginologia e auxilia na questão do lúdico, além de resgatar aqueles conceitos de anatomia que nós vimos no primeiro período e auxiliar durante o aspecto de cirurgia cardíaca, como por exemplo. Resultados parciais não se aplica, pois a aula em questão não foi aplicada. E como plano de aula, botei o tempo de aula como durando 1h30, o público, o sexto período de enfermagem, o tema da aula, assistência de enfermagem no perioperatório, a justificativa, o discente deve ter conhecimento acerca dos conceitos e possíveis problemáticas para que tenha competências e habilidades de garantir uma assistência segura ao paciente. De recursos didáticos, será utilizado um programa para facilitar a visualização do corpo humano. Uso de slide e um questionário ao final da aula para proporcionar uma interatividade e participação dos discentes. O objetivo de aprendizagem: compreender os conceitos relacionados ao período perioperatório, proporcionar uma assistência de enfermagem segura ao paciente cirúrgico e compreender as possíveis complicações ocorridas nesse período. O desenvolvimento da aula. Bom, na primeira hora dessa aula, das 9 da manhã às 10 da noite, utilizar-se-á de forma síncrona a aula sobre assistência de enfermagem aos pacientes no período perioperatório, com auxílio dos slides e de um programa de anatomia para facilitar a compreensão dos discentes. Esse programa de anatomia é o Visible Body. Das 10 da manhã às 10h15, ou seja, durante 15 minutos, será realizado um quiz através da plataforma Kahoot, com algumas perguntas abordando o conteúdo apresentado nesse momento síncrono, ou seja, as 20 perguntas rápidas e com perguntas rápidas bem objetivas. Das 10h15 às 10h30, ou seja, os 15 minutos finais dessa aula, será reservado para o momento de dúvidas que surgirem durante o quiz. A avaliação é mediante ao quiz feito na plataforma Kahoot, ao qual fornece automaticamente o desempenho dos discentes por meio de um sistema de ranqueamento, ou seja, aqui no final aplico uma análise bioestatística, na qual vou analisar assim, quais são os maiores erros e a partir daí tirar as dúvidas rapidamente dos alunos que tiveram durante a aula. Essas são as minhas referências utilizadas durante esse projeto de monitoria e muito obrigado. Olá a todos, meu nome é Luísa Vieira Porfírio, eu sou aluna do 8º período da Faculdade de Medicina da UF e fui monitora voluntária da disciplina de Semiologia Médica, que fica dentro da disciplina de Medicina Interna do Adulto e do Idoso, MIAI-1. Meu professor orientador foi o Dr. Volney Martins, do Departamento de Medicina Clínica, e eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de monitoria, cujo título é A Aplicação do Estetoscópio Digital no Aprendizado de Semiologia Médica. Bom, os tópicos que eu vou abordar nessa apresentação são 5, né? A introdução, motivação e os objetivos do projeto, metodologia, resultados parciais e referências. Bom, é importante aqui destacar, né, que o conceito de ausculta mediada ele foi introduzido por um médico francês chamado René Laennec. Ele inventou a ferramenta do estetoscópio, né, como uma peça-chave do exame físico, e além de inventar o estetoscópio, ele também registrou alguns sons de algumas doenças específicas, como pneumonia, tuberculose, bronquite, e aos 45 anos esse médico morreu de tuberculose, sendo diagnosticado por seus colegas com o auxílio do uso do estetoscópio.
Pode-se dizer que o treinamento da ausculta ele é eminentemente prático e é uma parte fundamental do exame físico à beira-leito. Em geral, os alunos eles referem uma grande dificuldade em realizá-la, né? Ainda mais nesse contexto pandêmico que estamos vivendo. Então, no ambiente virtual de aprendizagem, essa interação dos alunos com os pacientes, ela fica dificultosa. E o treinamento do exame físico também. Então, nesse sentido está a importância do nosso projeto, né? A importância do estetoscópio digital, que permite a gravação de sons e auxilia os alunos no treinamento da ausculta no ambiente virtual. Bom, as motivações e os objetivos do projeto foram principalmente possibilitar aos alunos o acesso à gravação de sons presentes no exame físico da ausculta médica e suprir a ausência de atividades práticas no Hospital Universitário Antônio Pedro, né? E suprir essa ausência também do contato à beira-leito com os pacientes. Além disso, a gente também tem como objetivo estimular o conhecimento do exame físico e de suas alterações associada à utilização de problemas e casos clínicos comuns. Bom, como metodologia, o projeto consistiu na identificação de pacientes e gravação de sons auscultatórios fisiológicos e patológicos nas enfermarias do Hospital Universitário Antônio Pedro. Os sons eles foram gravados com o consentimento dos pacientes, que assinaram o termo de consentimento, e com o auxílio do estetoscópio eletrônico Litman modelo 3200. Esse estetoscópio ele tem um software que chama 3M Litman Stethoscope Heart and Lung Sound Visualization, que foi utilizado para ajuste do som da gravação, gerando inclusive um fonocardiograma que podemos ver na imagem dos sons auscultatórios cardíacos. Esse material ele foi disponibilizado no YouTube, no Instagram e no site da disciplina de Semiologia Médica. Bom, os resultados parciais foram obtidos através de um formulário Google com questões sobre a qualidade do material, a forma de demonstração do conteúdo, a qualidade das discussões e a relevância da atividade. Dentro dos resultados, a qualidade do vídeo obteve uma nota maior ou igual a 7 por 74,6% dos alunos. 33,8% deram uma nota 10. Ainda nesse formulário, 91,5% dos alunos acreditavam que outras disciplinas devem utilizar mídias digitais como um aliado ao ensino teórico. Isso mostra o impacto positivo, né, e transformador das práticas audiovisuais, principalmente no contexto atual da pandemia. Bom, essas foram as referências do projeto. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Sofia, eu sou monitora voluntária da disciplina de Política de Saúde no Brasil e nesse vídeo eu apresento um resumo das atividades que eu venho desenvolvendo no projeto de monitoria. A disciplina de Política de Saúde no Brasil é oferecida como obrigatória para o curso de Nutrição na turma 1 e como optativa para os cursos de Biomedicina e Educação Física na turma 2. De uma forma geral, as atividades de monitoria no último período letivo em ambas as turmas incluíram reuniões semanais com a professora orientadora para debater os temas das aulas de cada semana, o atendimento assíncrono aos alunos, participação nas aulas síncronas, que são essencialmente dialogadas, e por isso a participação das monitores no debate é super importante para estimular os alunos a também participarem. Também auxiliamos na correção das atividades avaliativas e, por fim, fizemos o planejamento de atividades interativas através de ferramentas como Kahoot e Jamboard. Agora, falando especificamente da minha contribuição na monitoria, por eu ser uma aluna do curso de Biomedicina, minha atuação foi focada na turma 2 para o planejamento e acompanhamento de atividades com temas voltados aos alunos do meu curso. O Conselho Federal de Biomedicina prevê mais de 30 habilitações diferentes para os biomédicos, dentre elas estão a habilitação em saúde pública e a habilitação de sanitarista. O curso de Biomedicina da UF, por sua vez, oferece duas grandes áreas de atuação, a pesquisa científica e as análises clínicas. Dessa forma, a temática da saúde pública fica distante da nossa formação, porque ela não é vista em nenhuma disciplina obrigatória. Apesar disso, ela pode ser uma ferramenta importante para a formação de profissionais biomédicos capazes de pensar a realidade social. Por isso, o objetivo dessa abordagem foi pensar temas de atividade para serem trabalhados durante a disciplina e que aproximem a temática da saúde pública e a atuação do profissional biomédico, que promovam a reflexão sobre a função social da atuação desse profissional e que fomentem a concepção do biomédico como um profissional capaz de intervir na realidade social. Para isso, foi planejada uma aula sobre o controle social da saúde, que será aplicada no próximo período.
Esse tema foi elegido porque ele é um tema central dentro da disciplina de Políticas de Saúde no Brasil e porque ele permite uma reflexão sobre o engajamento dos profissionais e dos usuários nos processos de decisão sobre o sistema de saúde. Dessa forma, através dessa aula, nós pretendemos questionar com os alunos a função social da sua futura profissão através de questões como a quem serve a produção científica dos biomédicos, a quem serve o trabalho desse profissional e, mais ainda, quais são os meios que os profissionais biomédicos têm de intervir na realidade social. Uma outra abordagem de tentar aproximar a disciplina dos alunos da biomedicina foi adaptar as atividades que já eram previstas no cronograma para temas que se correlacionam com o curso. Uma das atividades eram os seminários finais, que tinham temas pré-definidos que correlacionavam linhas de cuidado do SUS com as futuras áreas de atuação dos alunos, mas a disciplina ainda não tinha temas que fossem voltados para os alunos da biomedicina. Nesse sentido, foram elaborados 3 novos temas de seminários, que foram sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Reprodução Humana Assistida, que se correlaciona com a atuação do biomédico na habilitação de reprodução humana, um segundo sobre o Plano Nacional de Imunizações, que se correlaciona com a atuação do biomédico na habilitação de imunologia, e um terceiro sobre o Sinazan e sua relação com as linhas de cuidado do HIV e AIDS, que se correlaciona com as habilitações do biomédico em hematologia e nos bancos de sangue. Além disso, para a turma 12 especificamente, o cronograma previa 2 aulas com temas especiais, com o objetivo de aproximar os temas da disciplina da atuação dos biomédicos e dos educadores físicos desses alunos que formam essa turma. Para a biomedicina, os temas foram pensados para debater as 2 grandes áreas de atuação que são fomentadas pela UF, que são a pesquisa científica e as análises clínicas. E os temas foram o papel da ciência e da tecnologia e os serviços de apoio diagnóstico terapêutico e sua importância. Então, como resultados parciais, a gente tem que os seminários foram aplicados no último período, que as aulas com temas especiais serão aplicadas pela professora orientadora com meu auxílio no próximo período e que a aula sobre o controle social vai ser aplicada por mim também no próximo período. Essas são as referências. Muito obrigada. Olá, eu sou a monitora Marcela da disciplina de Introdução às Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, e o tema desta apresentação será o uso das metodologias nessa disciplina, em específico, o uso do júri simulado como recurso pedagógico para promover debates. Em inicial, temos que o uso de metodologias ativas contribui para o engajamento dos discentes, principalmente no ensino remoto, e visa possibilitar o envolvimento ativo deste no seu processo de aprendizagem, na resolução de problemas e também no desenvolvimento de projetos, por exemplo. E, em adicional, o uso do júri simulado tem um papel de estimular a colaboração e a estrutura do pensamento lógico, acessando múltiplos pontos de vista, trabalhando a autonomia acadêmica e exercitando técnicas de argumentação e análise crítica. A atividade foi destinada aos alunos de graduação do curso de farmácia inscritos na disciplina no período de 2021.1 e foi um total de 24 alunos inscritos. As motivações e justificativas para a idealização e realização da atividade é baseada no fato que esta permite o desenvolvimento de habilidades argumentativas, pois objetiva a discussão e requer que os estudantes exponham seus argumentos e refutem os argumentos do grupo contrário, e essas intervenções argumentativas durante os debates levam a uma construção ativa do conhecimento e permite que os estudantes se aprofundem em determinados temas e conteúdos, além de explorar aspectos como a criatividade e improvisação e também de levar a um desenvolvimento de análise de senso crítico, levantamento de hipótese e tomada de decisões. E os recursos utilizados para a realização foi a plataforma Google Meet, por onde foi realizada a atividade do debate de forma síncrona previamente marcada, e onde os grupos também se reuniram para discutir os argumentos que seriam usados. Também foram disponibilizados links de materiais para serem usados como base para ambos os pontos de vista presentes no debate, além de um Google Documentos para cada grupo, onde os mesmos poderiam reunir e organizar seus argumentos que seriam apresentados. O tema central do debate e a pergunta que instigou o início dessa atividade foi: PICs no SUS, implementar ou não? Foi pensado em 2 grupos para esse debate, onde o grupo 1 seria o grupo a favor da implantação das PICs no SUS, e o grupo 2, o grupo contrário a essa implantação.
Os alunos receberam previamente através do Classroom como se daria essa divisão dos grupos e qual seria a pergunta norteadora do debate, como também o link de alguns materiais, como artigos e reportagem, que poderiam ser usados como base para a pesquisa do tema, que deveria ser estudado previamente. No dia marcado para a atividade, esta teve seu início com uma breve explicação oral de como se daria o debate e quais seriam suas regras. Depois, foi realizado o sorteio de quem iria compor cada grupo. Após todos saberem de qual grupo pertencia, houve um momento para elaboração coletiva dos argumentos e indagações que seriam utilizados. Cada grupo entrou em uma sala do Google Meet e tiveram cerca de 30 minutos para debaterem entre si. Após esse tempo, todos deveriam voltar para a sala geral do Google Meet e foi realizado um novo sorteio, dessa vez para saber quem seria o primeiro grupo a falar e expor seus argumentos. E chegou o momento de começar o debate, de acontecer a apresentação de argumentos e contra-argumentos sobre o tema. O grupo que iniciou o debate teve 3 minutos para expor seus argumentos, seguido de outro grupo com 3 minutos para a réplica, e o primeiro grupo teve um outro tempo para expor sua tréplica, e assim seguiu o debate. No final das apresentações e argumentos, teve um momento para a apresentação das considerações, dúvidas e exposição das opiniões dos alunos acerca da atividade realizada. E como resultados parciais observados após a realização da atividade, podemos citar o envolvimento ativo dos alunos, pois estes buscaram os argumentos, os fatos e bases e também realizaram uma revisão do conteúdo aprendido, aplicando muito dos conceitos nos argumentos apresentados, e mostrou que tiveram um pensamento crítico e lógico acerca do tema, assim como também uma capacidade argumentativa e de transmissão de pontos de vista com base científica. E com os comentários ao final da atividade, eles demonstraram um grande envolvimento e prazer ao realizar a atividade. E minha experiência com essa monitoria, e em especial com a aplicação dessa atividade, tem sido muito enriquecedora, pois a monitoria proporciona um crescimento tanto profissional quanto pessoal e acadêmico, e também permite uma troca de conhecimento muito rica com o orientador e também com os outros alunos e monitores, permitindo que nós, os monitores, tenhamos uma oportunidade de contribuir para o processo de aprendizagem desses alunos, de experienciar novas situações e desafios que somente como alunos não estamos expostos, e também nos permite buscar mais afinco uma atualização e um aprofundamento sobre a matéria e também o desenvolvimento de habilidades inerentes à docência. E essa oportunidade de iniciação à docência contribuiu e segue contribuindo muito para a minha formação acadêmica e profissional. E essas foram as referências utilizadas. Obrigada! Olá, eu me chamo Andressa Cristina Gomes, sou aluna de Desenho Industrial, que faz parte do Departamento de Desenho Técnico da UF. Meu projeto de monitoria é da disciplina de História do Design, que eu falo sobre a representatividade feminina no design, e meu professor orientador é o João Marcos Bittencourt. Para introduzir um pouco a disciplina de primeiro período, também do curso de Desenho Industrial, e como eu disse agora há pouco, o meu projeto é voltado para a representatividade feminina, porque grande parte do conteúdo que a gente conhece e que é apresentado ao longo do curso acaba sendo muito focado em homens, e a sua maioria homens europeus. Além dessa falta de representatividade, pesquisando mais a fundo, a gente consegue encontrar até casos de exclusão ou omissão de mulheres que foram importantes para a história. Explicando um pouco sobre a estrutura da monitoria em si, os horários da disciplina são quarta-feira, das 9 às 11 da manhã, e quinta-feira, das 11 às 1 hora da tarde. Além do horário de aula, eu me disponibilizei para atender os alunos nos horários de terça-feira, das 6 até as 8 da noite, e sexta-feira, das 11 até 1 hora da tarde. Agora, as dúvidas mais frequentes dos alunos nesse último período foram os tópicos relacionados aos 2 seminários que eles tiveram que apresentar. Eles me procuravam também pedindo para o professor atualizar a planilha sobre os temas desses seminários e também tiravam dúvidas sobre o trabalho final da disciplina e me pediam um contato direto do professor, como e-mail e WhatsApp, se possível. Voltando a falar sobre o projeto de monitoria, a metodologia que eu usei foi trazer um levantamento de mulheres em diferentes épocas da história do design e com o objetivo de usar todo esse material durante as aulas da disciplina e também montar um caderno à parte. Eu vou falar individualmente sobre o contexto de cada designer, vou mostrar um pouco suas técnicas, seus conhecimentos e os trabalhos feitos por elas. Os resultados desse trabalho até agora, eu fiz um levantamento de mulheres e separei cada uma em diferentes períodos e estilos da história do design. Eu estou construindo um slide de síntese para ser incluído nos slides do curso e ter exemplos de mulheres ao longo de toda a história. E também estou elaborando um caderno de curadoria de todo o trabalho. Aqui eu mostro o levantamento das designers com seus respectivos períodos e estilos que elas se encaixam. E ao todo são 25 mulheres e por volta de 13 estilos diferentes do design.
Por fim, eu trouxe a importância da representatividade e contribuição desse projeto na disciplina. Primeiramente, eu acredito que pode, mesmo que de maneira inconsciente, aumentar a autoestima e o empoderamento das alunas que recém entraram no curso, além delas se sentirem pertencentes à disciplina, ao curso e ao design em si, e também buscar inspiração nessas designers para evoluírem cada vez mais, tanto como pessoa quanto como profissional na área. Muito obrigada pela atenção.